A paz do Senhor, bem amados. La paix du Seigneur bien-aimé. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. Aqui é vosso amado profeta Ivala de Jesus. Je suis votre bien-aimé, le prophète Ivala de Jésus. Líder da comunidade Cidade da Paz. Le leader de la communauté Cité de Paix. Aqui em Angola e Luanda. Ici à Luanda, en Angola. Bem amado. Bien-aimé. Nesta oportunidade. Dans cette opportunité, Eu estou a agradecer a Deus. Je remercie beaucoup Dieu pelo maravilhoso que Ele está nos fazendo nas nossas vidas. Pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. E também estou a agradecer a Deus. Je remercie encore une fois Dieu sobre a vida deste ilustre homem de Deus e evangelista Prince Kuka. Pour la vie de cet illustre serviteur de Dieu, l'évangéliste Prince Kuka. Homem de Deus que tem grande coração. Un homme de Dieu qui a un grand cœur. Homem de Deus que tem grande visão. Un homme de Dieu qui a une grande vision. É homem de Deus que está a merecer o nosso apoio. C'est un homme de Dieu qui mérite notre appui, notre soutien. Devemos lhe apoiar nesta grande visão que ele tem. Nous devons l'appuyer, le soutenir dans cette grande vision qu'il a. Que Deus abençoe este grande homem evangelista Prince Kuka. Que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kuka. E também não estou sozinho. Je ne suis pas seul. Estou a agradecer também o homem de Deus que está comigo, evangelista Gerlon Kuka. Je remercie aussi l'homme de Dieu qui est avec moi, l'évangéliste Gerlon Kuka. Também estou a agradecer a minha esposa, a Dona Esther de Jesus. Je remercie également mon épouse, Estelle de Jesus. E também agradecer todos os homens de Deus que começou esta grande atividade de princípio até neste momento que nós estamos partilhando com vocês. Et je remercie également tous les hommes de Dieu qui ont déjà prêché depuis le début de ce séminaire jusqu'à ce soir. Vossa pregação foi muitíssimo bem. Et vos enseignements étaient vraiment riches. Agradecer muito Deus a favor de vossas vidas. Et nous remercions infiniment Dieu pour vos vies. E também agradecer todo membro desse canal Conexão Divina. Nous remercions également tous ceux et toutes celles qui restent toujours et toujours connectés à la Divine Connexion télévision. Também agradecer muito você que está assistindo e também está convidando outras pessoas para congregar conosco, que Deus te abençoe. Nous remercions également toute personne qui est connectée via les réseaux sociaux, qui partage et qui invite d'autres personnes à participer avec nous dans ces enseignements riches. É verdade, bem amado. Il est vrai, bien-aimé. Já estamos quase no fim dessa atividade. Et nous sommes presque à la fin de ce séminaire. Então hoje também estamos falando acerca de juventude, levanta-te, ou seja, jovem, levanta-te e brilha. Nous sommes en train de parler sur ce précieux thème qui s'intitule Jeunesse, lève-toi et brille. Juventude, leva-te, ou leva-se e brilha. Jeunesse, lève-toi et brille. Bem amado, Bien-aimé, ce thème é muito profundo. C'est un thème très profond. É muito profético. C'est un thème très prophétique. Dia que evangelista me ligou para me dizer este tema. Et le jour que l'évangéliste m'a appelé pour me parler de ce thème, eu agradeci muito a Deus a favor disso. J'ai beaucoup remercié Dieu à ce sujet. O homem de Deus podia dar outro tema, que estamos ver outros nossos irmãos que estão dizendo e depois da confinamento da quarentena, mas ele pensou acerca da juventude de hoje. Il pouvait aussi donner n'importe quel thème, comme certains sont en train de donner après le confinement, après les quarantaines, mais il a pensé à la jeunesse. Bem amado, bien-aimé, você pode imaginar, vous pouvez imaginer, do princípio da Bíblia, ou depuis le début de la Bible, e no fim da Bíblia, jusqu'à la fin, nunca vi, je n'ai jamais vu Deus chama mais velho. Dieu appelait un vieillard. Talvez você já lê, já sabe.
Peut-être vous avez lu, étudié, recherché. Mas eu nunca vi. Mais moi, je n'ai pas vu. Evangelho todo dizer eu. Moi, je n'ai pas vu. Eu nunca vi. Moi, je n'ai pas vu. Deus chama um mãe velho. Dieu appelait un vieillard. Uma coisa que eu sei. Une chose est certaine. Deus costuma chamar jovem e cresce dentro da jovem que ele chamou. Dieu a l'habitude d'appeler un jeune et grandit dans ce jeune-là. Si Deus pode te chamar jovem, Dieu peut t'appeler jeune. Ele próprio entra assim. Et lui-même entre en vous. E começou, ou seja, ele próprio pode começar a crescer junto consigo. Lui-même va grandir avec toi. Você pode imaginar? Vous pouvez imaginer. Deus chamou bebê dentro da Bíblia. Dieu a appelé un bébé dans la Bible. Este bebê, você sabe se é quem? Vous savez qui est ce bébé que Dieu a appelé dans la Bible? Moisés já era bebê quando Deus estava lhe chamando. Moïse était encore un bébé quand Dieu l'a appelé. E por isso a luta da Moisés não foi quando Moisés cresceu, mas a luta da Moisés começou o dia que Moisés nasceu. O rei tem que dizer que tem que matar todos os bebês. Et la lutte, les combats dans la vie de Moïse n'ont pas commencé quand il a grandi. Non, c'est depuis le jour de la naissance, quand il est né, le roi avait ordonné de tuer tous les bébés mâles. A sua luta não começou quando você cresce, ou seja, quando você vai crescer. Les luttes dans ta vie ne commenceront pas quand vous allez grandir. Mas a sua luta já começou desde que você foi nascido. Mais tes luttes ont débuté dès le jour de votre naissance. Bem amado, o teu destino, bien-aimé, ta destinée, não depende no futuro, mas o teu destino depende quando você está vivendo. Ta destinée ne dépend pas du lendemain ou du futur, mais ta destinée dépend du moment où vous êtes en train de vivre. Eu posso falar também com um mãe velho que está nos olhando, ou seja, está assistindo este velho. Eu quero te dizer, nós todos somos jovens diante de Jesus. Je voudrais dire aussi à un homme âgé, à une femme âgée qui nous suit, que tous, peu importe votre âge, tous nous sommes jeunes devant Jésus. Somos jovens diante dele. Tous nous sommes jeunes devant Jésus. E com Jesus, avec Jésus, nós somos filhos. Nous sommes des enfants. Não existe pai diante de Jesus. Il n'y a pas un père devant Jésus. Então você também é jovem de Jesus. Cela veut dire que vous êtes aussi un jeune devant Jésus. Então esta pregação te pertence. Et cette prédication vous concerne également. Deus quer te fortalecer. Et Dieu veut te fortifier. Bem amado, bien-aimé, a juventude, la jeunesse, é momento da consagração. C'est un moment de consécration. A juventude, la jeunesse, é momento da preparação. C'est le moment de la préparation. A juventude, la jeunesse, c'est un moment de planificando. De planifier. Tem que planificar. Il faut planifier. Mesmo para você entrar no céu, talvez Deus não vai te contar os pecados dos mais velhos, mas Ele talvez vai contar os pecados da juventude que você está fazendo. Même pour entrer au ciel, peut-être que Dieu ne va pas compter les péchés que tu commettras quand tu seras vieux, mais il va peut-être compter les péchés de ta jeunesse. E por isso, bem amado, você vai ver que dentro da Bíblia as pessoas estavam a dar atenção muito na juventude. Pour cela, bien-aimés, vous verrez que même dans la Bible, les gens prêtaient plus attention à la jeunesse. Bem amado, bien-aimé, esta geração te pertence. Cette génération t'appartient. Essa geração da coronavírus te pertence, você tem que levantar. Vous faites partie de cette génération du coronavirus, vous devez vous lever. Deus sabe por que você tem que passar a sua juventude nesse tempo, ou seja, nessa época da coronavírus. Dieu sait pourquoi vous devrez passer votre jeunesse dans cette période du coronavirus. Bien amado, levanta-te. Bien-aimé, lève-toi. Jovem, levanta-te. Jeune homme, lève-toi. Deixa de dormir. Arrête de dormir. O Senhor te precisa. Dieu a besoin de toi. Deus colocou um dom dentro de ti. Dieu a mis
un don en toi. Deus colocou grande destino dentro de ti. Dieu a mis en toi une grande destinée. A Bíblia diz que José foi jovem. La Bible déclare que Joseph était jeune. Mas ele afrontou desafios. Mais il a affronté plusieurs défis. Ele afrontou desafios. Il a relevé plusieurs défis. Os irmãos deles têm que dar a mão dentro dele. Ses propres frères le haïssaient, le battaient. Mas José não foi trair o Deus dele. Mais malgré cela, Joseph n'a pas trahi son Dieu. Eu quero dizer não jovem. Je voudrais dire à un jeune. Quero dizer não uma jovem. Je voudrais dire à une jeune. Mesmo a luta, même si la lutte, você vai brilhar. même s'il y a la lutte, vous allez briller. Mesmo a luta, malgré la lutte, você vai avançar. vous allez avancer. Mesmo a luta, malgré la lutte, você vai casar. vous allez vous marier. Mesmo a luta da sua malgré família, la lutte dans votre você famille, vai avançar. vous allez avancer. Mesmo a laço da família, da sua família, malgré les liens de votre famille, você vai prosperar. vous allez prospérer. Nada vai impedir Rien a n'empêchera sua graça. que ta grâce. Nada vai impedir Rien aquilo n'empêchera que Deus colocou dentro de ti. ce que Dieu a placé en vous. Nada vai impedir Rien n'empêchera aquilo que Deus te disse. ce que Dieu a dit sur vous. Mesmo hoje as pessoas não estão acreditando a ti. Mais bien qu'aujourd'hui personne ne croit en vous, Mesmo hoje même si aujourd'hui as pessoas não estão vendo o seu valor. les gens ne se rendent pas compte de votre Deixa-me valeur, te dizer, laissez-moi te dire você tem valor dentro do teu que Criador. vous avez la valeur devant votre Créateur. Oh, eu tenho jovem para dizer, eu tenho valor dentro do meu Criador. J'ai besoin d'un jeune qui dise j'ai de la valeur devant mon Dieu. Eu tenho jovem para dizer que Europa vai brilhar porque eu estou dentro da Europa. J'ai besoin d'un jeune qui dise oh, l'Europe va briller parce que je suis en Europe. Eu tenho jovem para dizer América vai brilhar porque eu estou dentro da América. J'ai besoin d'un jeune qui dise l'Amérique va briller parce que je suis en Amérique. Eu tenho jovem que está na África para dizer África vai brilhar porque eu estou dentro da África. J'ai besoin d'un jeune en Afrique qui dise l'Afrique va briller parce que je suis en Afrique. Jovem, levanta-te. Jeune homme, lève-toi. Levanta-te. Lève-toi, jeune homme. Levanta-te. Lève-toi, E jeune homme. brilha. Et brille. Brilha com Jesus. Brille avec Jésus. Aleluia. Alléluia. Vamos ler o livro de Lucas. Nous allons lire dans le livre de Luc. Lucas capítulo 7, Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 7. versículo 14 só. Nous allons lire seulement le verset 14. Mas você pode ler em casa versículo 13 até 16. Mais à la maison, tu peux lire du verset 13 au verset 16. Bem amado, Bien-aimé, a Bíblia está nos relatando. la Bible nous relate Foi uma mamã viúva. que c'était une femme veuve. Uma mamã viúva. Une femme veuve. Ela tinha somente único filho. Elle avait un fils unique. Tinha só único filho. Elle avait un fils unique. Mas dia, Mais un jour, o morto entrou na casa desta mamã. la mort est entrée dans la maison de cette femme. E este mamã Cette femme estava necessitando apoio. avait besoin de l'appui, du soutien. Mas, infelizmente, Mais malheureusement, ninguém podia lhe dar este apoio. personne ne pouvait lui apporter cette assistance. E a Bíblia diz, La Bible dit, foi dia do enterro, c'était les jours de funérailles. as pessoas estão indo para enterrar esse filho dessa mamã. Les gens partaient pour enterrer le fils unique de cette femme. Mas a Bíblia diz, Mais la Bible dit, quando Jesus estava passando, quand Jésus passait, ele viu il a vu. as pessoas com caixão. Il a vu les gens transportant un cercueil. Jesus sentiu compaixão. Jésus a eu pitié, il a eu la compassion. Por favor, evangelista, leia esse versículo no versículo 14. O que é que Jesus disse? La Bible dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 13. Oui. Le Seigneur l'ayant vu, O Senhor, ele viu, fut ému de compassion pour elle ele sentindo a compaixão dele, et lui dit, e disse, ne pleure pas. não chora. Il s'approcha E ele
ele aproximou. elle touchait le cercueil. E ele tocou o caixão. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. As pessoas que estavam a levar esse caixão, ele se parou. Il dit, E Jesus disse: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Escuta, meu amado. Esse versículo quanto, por favor? Verset 14. Versículo 14. Escuta o que a Bíblia diz aqui. Écoute ce que la Bible nous dit ici. A Bíblia diz, La Bible dit, Jesus disse: Jésus a dit, jovem, jeune homme, a ti te digo, je te le dis, a ti te digo, je te le dis, a ti te digo, je te le dis, levanta-te. lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Amado, Bien-aimé, como é que Jesus sabia que aquele corpo que estava dentro de caixão foi jovem? comment Jésus a su que le corps qu'on emmenait dans le cercueil était le cadavre d'un jeune? E como é que Jesus vai dizer num morto que levanta-te? Jesus podia dizer acorda-te, porque ele costumava dizer que a pessoa não morre, mas ele anda dormir. Comment Jésus va dire directement à un mort, lève-toi, alors qu'il avait l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts, ils sont en train de dormir. Il pouvait lui dire, jeune homme, réveille-toi. Bem amado, Bien-aimé, temos dois tipos de morte. nous avons deux types de morts. Temos a morte física Nous avons la mort physique, e temos também a morte espiritual. nous avons aussi la mort spirituelle. A Bíblia diz o quê? Qu'est-ce que la Bible dit? O salário do pecado é a morte. Le salaire du péché, c'est la mort. Não quer dizer que quando vocês pecam, Cela ne signifie pas que quand vous péchez, automaticamente tem que morrer. automatiquement vous devez mourir. Não. Non, cela ne signifie pas ceci. Automaticamente não vai morrer física, Quand vous péchez, automatiquement vous ne mourrez pas physiquement, mas espiritualmente você já morreu. mais spirituellement vous êtes déjà mort. Quando estamos dizendo levanta-te, Quand on te dit lève-toi, quer dizer, jovem, sai nessa distração. ça veut dire jeune homme, sors de cette distraction. Quando estamos dizendo levanta-te, Quand on te dit jeune homme, lève-toi, quer dizer, jovem, ça veut dire jeune homme, saia sors dentro das coisas estranhas dentro de ti. des choses étranges en toi. Jesus podia dizer nesse jovem: Jésus pouvait dire à ce jeune, jovem, jeune homme, te digo, je te le dis, resista-te, ressuscite, ressuscite. Mas Jesus não disse isso. Jésus n'a pas dit jeune homme ressuscite. Jesus disse levanta-te. Jésus a dit jeune homme, je te le dis, lève-toi. Bem amado, Bien-aimé, o Senhor, le Seigneur quando Jésus, jovem quand un jeune está andando num caminho que vai lhe levar à morte, quand un jeune marche sur un chemin qui l'emmène droit à la mort, Jesus se levanta Jésus se lève e te digo, et te dit, jovem, jeune homme, eu também fui jovem como você. moi aussi j'ai été jeune comme vous. Eu morri no 30 anos, 33 anos, Je suis mort à 33 ans por ti. à cause de toi. Levanta-te. Lève-toi. Bem amado, Bien-aimé, você pode brilhar. vous pouvez encore briller. Não existe o brilho, Il n'y a pas de briller. ou seja, não existe o brilhar Il n'y a pas de briller sem escuridão. sans l'obscurité. Não existe pas la lumière sans les ténèbres. Não existe a luz sem a escuridão. Bem aimé, Bernard, pour toi briller, porque para você brilhar, il faut que tu vois é preciso tu ver la lumière. a luz. Et la lumière, E a luz c'est Jésus-Christ sur toi. é Jesus Cristo em você. La lumière, E a luz c'est Jésus-Christ é Jesus Cristo sur toi. em você. Et je te dis vrai, E eu te digo a verdade, sans Jésus, que sem tu Jesus ne peux pas briller. você não pode brilhar. Sans Jésus, Sem Jesus tu ne peux pas você não pode prospérer. não pode prosperar. C'est pour cela que je vous dis, Por isso eu te digo, jeune, jovem, c'est le temps de préparer
ton avenir. É o tempo de preparar o seu futuro. Jeune, Jovem, c'est le temps é o tempo de préparer de ta preparar vie éternelle. a sua vida eterna. Où passera ton éternité? Onde é que passará a eternidade? Jésus a besoin de toi. Jesus precisa de ti. Jésus a besoin de toi. Jesus precisa de Il ti. veut travailler avec toi. Ele quer trabalhar contigo. Il veut t'utiliser. Ele quer usá-lo. Jeune, tu Jovem, es un instrument de travail. você é um instrumento. Dieu veut t'utiliser. Deus quer te usar. Dieu veut t'utiliser. Deus quer te usar. Comme il a utilisé Moïse. Como ele usou Moisés. Comme il a utilisé David. Como ele usou a Comme Davi. il a utilisé Joseph. Como ele usou a José. Comme il a utilisé Jephthé. Como ele usou a Jefté. Il veut aussi t'utiliser. Ele quer também te usar. Mais, Mas, il faut chercher la lumière. é preciso buscar a luz. La Bible dit, A Bíblia les declara ténèbres que as trevas ne régneront pas pour toujours. não reinarão para sempre. Jeune, Jovem, brillez-toi. brilha. Brillez-toi. Brilhe. Pour briller, Para il brilhar, faut avoir la vision. é preciso ter uma visão. Il y a beaucoup de gens. Há muita gente, Il y a beaucoup de gens. há muita gente, Il y a beaucoup de gens. há muita gente, Ils ne sont pas qui. Il a reçu la vision de Dieu. não Ils sente, ont reçu la vision de Dieu. não sente que recebeu a visão de Deus. La vision de Dieu, A visão de Deus ce n'est pas lorsque Dieu te dit que prophétiser. não é quando Deus te diz profetiza. La vision de Dieu, A visão de Deus ce n'est pas lorsque Dieu te dit que va évangéliser. não é quando Deus te diz vai evangelizar. Mais la vision de Dieu sur toi, Mas a visão de Deus c'est sobre ti créer comme Dieu. é criar como Deus. Alléluia. Créer comme Dieu. É criar como Deus. Penser comme Dieu. Pensar como Deus. Jeune. Jovem. Jeune. Jovem. Dieu est en train de te préparer. Deus está a te preparar. Je prophétise. Eu C'est profetizo le temps de la jeunesse. que é o tempo da C'est juventude. le temps de la jeunesse de l'Europe. Que é o tempo da juventude da C'est Europa. le temps É o tempo où Batou Bakouta Afrique, que les gens viendront de l'Afrique, Bakoya en Europe, partiront en Europe, Bakouya Luko jeune, vont te chercher toi Comment jeune, de la Pona Bango. afin que tu pries pour eux. C'est le temps, C'est le temps Batou Bakouta Nigérian, que les gens viendront du Nigeria. Bakoya en Amérique, Ils viendront là-bas en Amérique Comment de la Pona Bango. pour que tu puisses prier pour eux. C'est le temps, Il est temps Batou Bakouta na 4 coins du monde, que les gens viendront des 4 coins Bakoya du en monde, Afrique, qui viendront en Bon, Afrique, Anabon de la Pona pour Bango. que je puisse prier pour eux. Jeune, Jeune, levante-toi, lève-toi, levante-toi, lève-toi. Jove, Jeune, levante-toi. lève-toi. Pour ceux qui précisent, Dieu a besoin de toi. que tu usar, Le Dieu puissant veut t'utiliser. que tu usar, Il veut t'utiliser. as coisas que estão dentro de ti, Les choses qui sont en toi, tu não sabe, vous ne savez pas. tu não sabe Vous ne savez pas que aquela coisa do Senhor colocou dentro de ti, que ce que Dieu a placé en vous que vai criar uma atmosfera na geração em geração. va créer une atmosphère de génération en génération. Então, bem amado, Pour cela, bien-aimé, jovem, jeune homme, aproxima-te ao Senhor, approche-toi du Seigneur. levanta-te, Lève-toi. evangeliza-te, Va évangéliser. profetiza-te. Va prophétiser. Maraba shakarababa. Profetiza-te. Va prophétiser. A Bíblia diz, La Bible dit no último tempo, que dans les derniers jours, meu espírito, mon esprit, vou colocar meu espírito je répandrai mon esprit na juventude. sur la jeunesse. E esse tempo, C'est le moment, depois da quarentena, après la quarantaine, as pessoas vão ficar muito incrédulas. les gens seront beaucoup incrédules. Muitas pessoas já não vão acreditar mais no Deus. Beaucoup de gens ne vont plus croire en Dieu. Outras pessoas vão dizer, Certains diront, e se Deus existe, si Dieu existe vraiment, como que comment est-ce possible Ele pode permitir isso? qu'il permette cette pandémie? Bem amado, Bien-aimé, ano passado eu estava no Paris l'année passée j'étais à Paris, e no mês de novembro au mois de novembre. se encontrou
com uma pessoa, j'ai rencontré une personne, ele é um empresário, c'est un homme d'affaires, é um grande empresário. un grand homme d'affaires. Ele me disse, Il m'a dit, profeta, prophète, eu tenho tudo. moi j'ai déjà tout. Eu cresci com dinheiro. J'ai grandi avec l'argent. Eu, para mim, andava tipo Deus não existe. Pour moi, je considère comme c'est comme si Dieu n'existe pas. Ele me disse, me prova. Mais prophète, prouve-moi. O que está mostrando que Deus existe? Qu'est-ce qui montre que Dieu puisse exister? Il n'y a rien. Ele me disse isso. Il m'a dit cela. Eu lhe disse, Deus existe. Je lui ai dit carrément que Dieu existe. Para te mostrar que Deus existe. Pour te montrer que Dieu existe. No 2002. En 2002, você se contraste com um problema assim. Vous avez eu tel problème. Você estava num país, México. Vous étiez dans un pays, Mexique. au Mexique. Você estava lá. Vous étiez en 2002 au Mexique. Eu estou a ver. Et je suis en train de voir. Vous foi engravidar uma mulher. Vous avez enceinté une femme. Aquela mulher que você lhe engravidez, ela foi, estava trabalhando no hotel, estava trabalhando para começar a te ajudar no quarto. Et cette femme travaillait dans un hôtel et d'apporter de son soutien dans la location d'une chambre. E você deixou este filho, você anda a pensar como é que você pode lhe pagar. Et vous avez, depuis cette période, vous avez abandonné cet enfant et vous êtes en train de réfléchir comment récupérer l'enfant. Eu diretamente vi pessoa começou a lagrimar. Et à l'instant, j'ai vu cette grande homme d'affaires commencer à pleurer. Eu lhe disse, je lui ai dit, eu estou a ver, je suis en train de voir aquele seu filho, cet enfant-là. Marabachakababa. Aquele seu filho, cet enfant-là, anda muito chateado, ou seja, anda acomodar muito a mãe dele acerca de ti. Et cet enfant dérange très souvent sa maman à ton sujet. Ele disse, como é que você sabe essas coisas? Et le grand homme d'affaires me dit, mais prophète, comment savez-vous ces choses? Eu lhe disse, je lui ai dit, para te mostrar, pour te montrer que Deus existe, que Dieu existe. Juventude, jeunesse, Jesus quer te usar. Jésus veut t'utiliser. Para Macron saber que Jesus existe. Para Macron saber, ou seja, os presidentes saberem ou aprender que Jesus existe. Afin que les présidents apprennent que Jésus existe. Tem uma impressão que te necessita para você lhe dizer. Il y a un homme d'affaires qui a besoin que vous lui dites que coloca Jésus existe. sua graça, trabalha. Mets ta grâce en pratique. Não fica só assim. Ne reste pas là. A sua igreja te precisa. Ton église a besoin de toi. Deus vai te perguntar. Dieu va te demander. O que você me fizeste quando você estava jovem? Qu'est-ce que tu as fait pour moi quand tu étais jeune? E o que você vai lhe dizer? Ou qu'est-ce que vous allez lui répondre? Levanta. Lève-toi. Levanta. Lève-toi. E brilha. Et brille. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. Eu acredito. Moi je crois. Eu acredito. Moi je crois. Que Deus quer te usar. Que Dieu veut t'utiliser. Eu acredito. Moi je crois. Que Deus quer te fazer uma graça. Que Dieu veut te faire une grâce. Eu acredito. Moi je crois. Mesmo com o teu pecado. Mais même si tu as des péchés. Ele vai apagar esse pecado. Et il va effacer tous tes péchés. A Bíblia diz. La Bible dit. Ele pagou. Il a effacé. L'acte que estava nos condenando. Dans les ordonnances nous condamnaient. Quer dizer, bem amado. Ça veut dire, bien aimé, Deus que Dieu não pertence da seu andamento. Lui n'appartient pas, il ne tient pas compte de ta façon de marcher. Mas ele precisa. Il a besoin para você sentir que vous puissiez sentir que você tem valor, que vous avez de la valeur diante dele. Devant lui. Levanta-te. Lève-toi. Deixa de dormir. Arrête de dormir. Deixa de sentar. Arrête de t'asseoir. Deixa de sentar sua toa. Arrête de t'asseoir en vain. Levanta. Lève-toi. Espiritualmente, en esprit et physiquement. Et physiquement. Estuda. Étudie. Aprende. Apprends. Para teu futuro. Pour ton futur. O teu futuro. Ton futur Depende de